começar então? Beleza, Ana? Vamos orar então? Senhor, nós te glorificamos mais uma vez por esse dia lindo, por esse sol, por essa manhã maravilhosa que se levantou nesse dia. Te agradeço por estarmos aqui na tua casa e mais uma vez estudando da tua palavra. Pelo privilégio de ter o conhecimento e discernimento de que a gente só cresce em fé, em intimidade contigo, em comunhão contigo, estudando e buscando mais da tua palavra. Por isso eu te peço nesse momento que o Senhor use minha vida e que a sua mensagem seja transmitida de uma forma mais fácil possível. Nós sabemos que quem revela a tua palavra é o seu Espírito Santo, por isso nós pedimos que o Senhor use minha vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, é difícil pra caramba o tema de hoje. Eu já assustei pra vocês, né? Mas eu vou tentar falar da forma mais tranquila possível, mas é difícil. É um assunto muito difícil porque é um assunto muito histórico. Então, você tem que buscar na história para entender do que eles estão falando, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, a gente vai falar, então, o tema, né, de hoje. Você está falando para mim? Assim? Não? Ah, eu não vi. Nós vamos falar sobre Gog e Magog, a batalha de Gog e Magog. É uma batalha muito comentada pelos teólogos e tudo mais. E é uma batalha que ela é citada em 3 livros da Bíblia. Gênesis, Ezequiel e volta a aparecer no livro de Apocalipse, tá? Aí eu gostei que a gente vai seguir um enredo que foi a inteligência artificial que deu. Eu digitei lá, né? O que ela sabe do Gog e Magog. Ela fez 4, ela apareceu, a primeira coisa que apareceu foram 4 perguntas principais. Eu falei, legal, já temos um enredo, vou seguir essas perguntas aqui. Então, a primeira coisa, a gente tem que saber que se trata de uma guerra, certo? Então, Gog e Magog se trata de uma guerra. E ela é mais descrita no livro de Ezequiel, no capítulo 38 e 39. Só que, gente, Gog e Magog não é o nome da guerra. A gente tem que entender que Magog é um povo, é um território. E Gog é um rei, tá? Então, o Gog é o rei, é o cara que comanda Magog. Magog é um território, tá certo? Então, primeira coisa, Magog, estamos falando de um território, de uma parte de terra, e o Gog é o líder desse povo de Magog, certo? E a gente sabe também, lendo lá os capítulos 38 e 39 de Ezequiel, que essa guerra acontecerá nos montes de Israel, tá certo? Então a gente sabe onde vai acontecer. E a gente sabe também que essa batalha, Deus dará o livramento ao povo de Israel. Então será a região de Magog, liderada por um líder chamado Gog, que vai juntar esses povos ali e vão vir contra Israel. E essa batalha, quem terá a vitória e o livramento é Israel. Beleza? Até aí? Tranquilo? Então é o que está escrito lá em Ezequiel 38 e 39. São 2 capítulos muito compridos, por isso a gente não vai ler eles. Depois eu só vou citar os versículos principais, tá bom? E aí depois, se vocês tiverem interesse, vocês leem em casa. Então a gente está falando dessa batalha. E aí quando eu digitei lá no Google aí para inteligência artificial, ela disse assim, ó: a profecia de Gog e Magog é um dos aspectos mais debatidos na profecia bíblica. Alguns dos questionamentos que surgem são: qual a relação deles com as nações atuais? Segundo questionamento: quais são os povos envolvidos? Terceiro: como interpretar as armas descritas? E quarto: se for um acontecimento futuro, quando deve se cumprir? Então, essas perguntas é que a gente vai debater hoje, beleza? Então, vamos só ler os primeiros 3 versículos de Ezequiel 38, que diz assim. Então, vai começar falando dessa batalha, certo?
Ezequiel 38, de 1 a 3. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gogue, da terra de Magogue, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e dize: assim diz o Senhor Deus: eis que sou contra ti, ó Gogue, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Então aqui fica claro que a gente está falando de Magog, um território, o Gog é o líder, tá certo? Então isso que eu te falei, está escrito aqui do 1 ao 3 e fica claro que Gog e Magog, a gente parece que é um nome só, né? E não é. Bom, a partir desse momento a gente entende que Magog é um território. Fernanda, mas eu não conheço nenhum país que chama Magog, eu também não. Por quê, gente? Aí entra no primeiro questionamento, né? Qual a relação deles quem? Dos Magogues com os territórios atuais? Aí a gente precisa entender esse primeiro ponto. Então a gente vai responder a primeira pergunta, qual é essa relação com as nações atuais? Gente, seguinte, vamos voltar lá para Gênesis. Vamos para Gênesis. A gente teve Adão e Eva, e aí a gente sabe que o pecado se multiplicou, e aí Deus ficou muito triste e ele decidiu começar de novo, dar um reset, e aí veio a história da Arca de Noé, em que todo mundo morre e só sai vivo Noé e sua família, beleza? Então quer dizer que toda a humanidade hoje derivou de quem? De Noé, certo? Então se a gente soubesse a nossa árvore genealógica, que é impossível, a gente tem todo mundo saiu de Noé, beleza? E Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, beleza? Então, todos nós derivamos ou de Sem, ou de Cão, ou de Jafé. Aí começou, né? Eles saíram da arca, aí eles começaram a se multiplicar, e teve a história da Torre de Babel, e aí na Torre de Babel eles se dissiparam pelo mundo e começaram a povoar territórios. Então, a descendência de Sem povoou uma parte, um território, a de Cão outra, a Jafé outra, tá certo? Então, ao longo de 2.500 mil anos de história, as coisas elas foram mudando de nome, gente. Mudando de nome. As coisas mudam de nome até hoje. Sabe? Vocês sabiam que tem estados no Brasil que era uma coisa só e foram divididos? O estado de Tocantins. Quando minha mãe nasceu, não existia Tocantins. Sabia dessa, mamãe? Eu sabia porque eu aprendi isso na escola, hein? Você faltou nessa aula? É. Então, assim, vocês imaginam ao longo de 2.500 anos. Eu coloquei aqui, gente, mas porque eu gosto dessa história, sabe? Quando eu estudei isso na escola, eu amei essa história de Petrogrado e Leningrado. Então, gente, hoje São Petersburgo chama São Petersburgo, mas não chamava até um tempo atrás. Até o começo do século passado era Petrogrado, depois virou Leningrado, e aí foi. A Constantinopla, que a gente lê na Bíblia, hoje é Istambul. Então, às vezes, a gente lê as coisas na Bíblia e a gente não sabe de que região que está falando, por quê? Porque se mudou de nome ao longo da história. E às vezes, assim, uma região foi dividida em 3 países e tal. Então, eu coloquei nessa tabelinha, que essa tabelinha aqui, gente, não é minha não, tá? Essa tabelinha aqui, gente, para ser feita, olha, os estudiosos que tiveram um trabalho histórico incrível, perfeito, e aí eles chegaram à conclusão que, por exemplo, eu não vou ler tudo não, tá, gente, que é muita coisa, senão fica muito pesado. Mas, por exemplo, do filho de Noé, Sem, o Elão, ele povoou toda aquela região que faz parte ali do Irã. Enquanto o Arfaxade, ele dominou todo lugar ali onde chegou-se a família de Abraão, né? O Arã, ele dominou toda a parte ali onde os sírios habitam hoje. O filho Cão, ele teve filhos. A descendência do Cuxi, ele dominou o quê? A região ali da Etiópia hoje. O Put, a região onde é ali na Líbia, no norte da África. Então, cada um foi dominando territórios. E aí, chega lá na terceira coluninha. Olha que interessante. A gente vê um Magog, e que dominou a região chamada de Sítios. Olha, é interessante. Já chegou onde a gente quer chegar.
certo? Então a gente vai falar, aí tem os outros filhos, né? O Tubal e o Meseque, que dominaram ali a região da Turquia. Gente, e assim foi, tá certo? Então a gente vê que lá da genealogia de Jafé, filho de Noé, o povo de Magogue dominou uma área, um território chamado Sítios. Então, o que interessa para a gente é esse território chamado Sítios, e alguns falam Sítios, tá? Alguns arqueólogos falam Sítios e outros Sítios. Mas o que interessa é onde está esse território hoje, tá? Onde está esse território que foi dominado pelo povo de Magogue hoje? E aí, na história, se tem vários relatos, tá? De onde é isso atualmente. E aí existe um grande cara que deixou muita coisa escrita, mas muita coisa escrita, chamado Flávio Joséfo. E esse cara viveu de 37 a 100 a.C. E ele é extremamente, eu não conhecia ele não, mas gente, eu descobri que ele é muito famoso, muito. Muitas coisas. Mamãe, eu faltei nessa mensagem, eu não sei. Mas assim, o Flávio Joséfo deixou muita coisa escrita. Não só sobre esse povo, mas sobre os povos da época em que ele viveu. E aí, um dos livros, né, não é que hoje virou livro, né, para os arqueólogos, mas antigamente eram pergaminhos, né? E aí ele fala assim, Magogue, isso aqui é exatamente como ele escreveu, tá? Magogue originou os magogianos, né? Claro. E, portanto, deu seu nome a eles. E estes eram chamados pelos gregos de sítios. Então, mais um super historiador que deixa claro que os magogianos, eles conquistaram todo o território de sítios. Então, vamos lá. Que território é esse que faz parte, que o Magog, né, que território é esse atualmente? Bom, vamos virar a página? Olha lá. Primeiro mapinha, gente, é o mapinha do passado, e o segundo mapinha é o mapinha de hoje, beleza? Então, essa região, difícil pra caramba, vocês estão acompanhando, gente? Tá muito difícil? Tá dando, mais ou menos? Então, tá bom. Então, vamos lá. Essa região em laranja é a região que, na época, os magogues conquistaram, que é a região de sítios. E essa região compreende hoje... Gente, vamos lá. Localiza a Ucrânia. A Ucrânia está aqui, ó. Tá? Então, essa partezinha laranja aqui, começa bem aqui na Ucrânia. Tá? E ela se estende até a China, tá? Exatamente onde estavam as muralhas da China. E alguns arqueólogos afirmam que a muralha da China foi exatamente um dos motivos da construção da muralha da China na época, foi para se proteger desse povo de Magog, tá? Então, a extensão desse território de Magog vai da Ucrânia até o comecinho da China. E hoje compreende essa parte aí, ó. Então vocês conseguem ver aqui, ó. Cazaquistão, Bequistão, Turquistão, Papapatão, esses estão todos ali que tem ali. Pega todo o sul da Rússia, uma grande extensão da Rússia atualmente, tá? Até o comecinho ali da China. Então é um território muito extenso hoje. Então, o que eu quero dizer com tudo? Gente, não entendi, Fernanda, nada até agora. O que eu quero dizer é que o povo de Magog é o povo descrito na Bíblia, que é o povo de Magog, hoje compreende o povo do quê? Que pega toda essa extensão, do final da Ucrânia até o começo da China, pegando uma grande parte da Rússia e aqueles países latãos, os tãos lá todos. Tá certo? Então é isso que eu quero dizer. Isso tudo foi para chegar nisso, só que eu quis provar para vocês que isso não saiu da cabeça, isso são arqueólogos que estudam, e aí a gente sabe, então, que a gente está falando que Magog hoje, principalmente se for definir um país, nós estamos falando da Rússia. Tá certo? Por isso que muitos vídeos no YouTube, principalmente, vocês veem que quando se fala Magog, se associa à Rússia. Por isso que falam
que o Putin é um anticristo, não sei se vocês já ouviram falar disso, e que tal, e que o anticristo talvez saia de lá, que seja um líder russo, por causa dessa batalha, tá bom? Então, nós aprendemos nesse primeiro ponto. Então, qual a relação deles com as nações atuais? Significa que o povo de Magog, hoje, compreende o povo que vive no território ali laranjinha desse mapa. Deu para entender até aí, gente? Beleza? Segundo ponto, quais são, né, os povos envolvidos nessa batalha do Gog e Magog? Está descrito lá, a partir do versículo 4. Vamos ler? E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejado todos a espada. Aí começa a falar das nações que vão participar dessa guerra, tá? São os persas, os etíopes, os de Put, com eles todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, e a casa de Tagarma, do extremo norte, e todas as suas tropas. Muitos povos contigos. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo, que se reunirão a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias será visitado. No fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações e todos eles habitarão seguramente. Gente, seguinte, ó, o terceiro mapinha aqui, ó. Nesses versículos, volta para essa página aqui. Nesses versículos, cita as nações que vão se juntar, os territórios que vão se juntar para brigar contra Israel. Porque a gente está falando que essa batalha de Gog e Magog é uma briga de alguns povos contra Israel e que Israel vai sair vencedor porque Deus os livrará. Então, é a união desses vários povos que, gente, estão nessa tabelinha que eu coloquei aqui. Difícil pra caramba para entender, né? Mas aí a gente sabe que essa batalha, se a gente for pegar os povos ali da tabelinha, vai envolver Rússia, Turquia, Síria, Líbia, Etiópia e Irã contra Israel. Então, tudo isso para resumir isso, tá? Então, quem são os povos envolvidos? Rússia, Turquia, Síria, Etiópia e Irã contra o povo de Israel. E aí a gente vê uma coisa muito interessante em todos esses povos que vão lutar contra Israel nessa batalha de Gog e Magog. O que é muito interessante aqui é que são povos de predomínio muçulmano. E a gente vê que entre esses povos, muitos povos odeiam a si mesmos, né? Várias batalhas entre xiitas, né? E os sunitas, e eles não se dão bem, mas nessa batalha eles vão trabalhar junto contra Israel. Porque, antes de tudo, eles odeiam mais do que tudo o povo judeu. Então, são essas batalhas. O que é a batalha de Gog e Magog? Ela aconteceu ainda? Não, essa batalha não aconteceu. E quando ela for acontecer, significa que são a Rússia, Turquia, Líbia, Etiópia e Irã contra Israel, tá? Isso é uma coisa assim incomum em todos que estudam sobre essa batalha, tá? Porque depois agora vai começar a ser tudo diferente, cada um fala uma coisa, mas até aqui o povo de Magog são esses países e é eles contra Israel. Beleza? Tá certo? Bom, e como é que vai ser essa guerra? Essa guerra, gente, ela é muito bem descrita, tá? Gente, é o capítulo inteiro, eu não vou ler aqui, é muito longo. Mas aí começa cada um fala uma coisa, e eu vou falar a versão que, na minha opinião, e na opinião da maioria, é mais clara. Provavelmente a gente está falando de uma guerra de bomba atômica, tá? Porque aqui é a descrição do que acontece quando uma bomba atômica é lançada. Bom, e aí começa a partir do 9 a descrição de como vai ser e tal, essa batalha e tal. E aí a gente chega nesse versículo 15. Vamos pular direto para esse versículo 15 do capítulo 38. Diz assim: Virás, pois, do teu lugar do extremo norte
tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. Olha que interessante. Está falando lá em Ezequiel que o povo vai vir a cavalo. Gente, não vai vir a cavalo. Vocês acham que vai vir a cavalo? Não vai. Mas olha que interessante. Eu achei muito louco isso. Vocês acreditam que a palavra usada naquela época para cavalo é exatamente igual à palavra carruagem? E carruagem é exatamente igual à palavra atualmente usada para tanque de guerra. Não é muito interessante? Eu achei muito interessante. Gente, então aqui a gente pode ler que os povos virão do extremo norte. Presta atenção, os povos, a maioria virá do extremo norte. Por quê? Gente, norte é para cima, concorda? E a gente está falando, é muito louco quando você pega o que está escrito, tipo, há muitos e muitos anos atrás e traz para os dias de hoje. Está falando que a maioria dos exércitos virão do norte. Agora vocês voltam para cá. Procura lá Israel. Gente, Israel está aqui, ó. Localiza Israel aí no mapa. Achou Israel? Bem aqui no cantinho, perto do Egito, ali, ao norte da Arábia Saudita. Localizou? A mamãe achou? Israel? Olha para cima, traça uma linha reta. Uma linha reta. Moscou. Tanques de guerra vindo do norte. Quem está ao norte de Israel? Moscou, que é a capital da Rússia. Tanques de guerra vindos da Rússia atacarão Israel. Beleza? Vocês estão entendendo que proporção isso é? E outra coisa, gente, flecha. A palavra na época descrita nos pergaminhos que foram escritos. A palavra flecha. Eu não escrevi aqui porque eu não sei repetir. Eu até tentei achar, gente, eu não sei repetir. Por isso que eu achei melhor não escrever, para não ficar registrado assim que eu errei a palavra. Mas a palavra flecha, usada no passado, é a mesma palavra para míssil no dia de hoje. Idêntica. Sem pôr e sem tirar. Então, onde a gente lê flecha hoje, se lê míssil. Mais atual do que nunca a Bíblia. Você acha que isso é coincidência? Existe coincidência? Uma guerra, então, que vai vir Rússia e os aliados contra Israel e será mísseis e eles viram com tanques de guerra, principalmente do norte. Beleza? Mas por que a gente acha que é uma bomba atômica? Porque aí começa a descrição, como é que vai acabar isso tudo, né? Com bomba atômica, será uma guerra nuclear? Lá no Ezequiel 39, aí a gente entra no capítulo 39. Mas aí, antes a gente vai ler o 22 do 38, que eu até coloquei em negrito. Que diz assim, ó, tá aqui embaixo, tá vendo? Localizaram aí? Versículo 22. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei chover sobre ele, e sobre suas tropas, e sobre muitos povos que estiverem com ele. Gente, a gente não pode esquecer que quem está escrevendo isso aqui não faz ideia que bomba atômica vai existir. Então, ele vai usar termos que sejam o mais próximo possível do que citei na época, tá? Então, aqui ele fala de uma grande tempestade com pedras de saraiva. Vocês já chegaram a ver vídeos da bomba de Hiroshima explodindo? Gente, é uma coisa muito louca, como é que descreve aquilo? Eu não sei nem como é que descreve aquilo, é uma fumaça, uma coisa que voa, olha, eu até dei uma olhada, mas eu não consigo passar aqui porque está muito claro hoje. Mas é uma névoa, que parece sim uma chuva imensa, que pega tudo, tá? Depois, se vocês tiverem a oportunidade de ver como é que é uma bomba atômica, porque aí vocês vão começar a ligar as coisas aqui. Bom, então vamos ler Ezequiel 39, e por que a gente acha que será uma guerra nuclear? Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe chefe de Meseque e Tubal, e te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e trarei aos montes de Israel. Ou seja, aqui está dizendo que quem vai trazer esse povo do norte para guerrear em Israel é o próprio Deus, né?
E como um golpe, tirarei o teu arco, ou seja, os teus lançadores da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas, ou seja, Deus está falando que vai fazer o quê com os mísseis do pessoal lá da Rússia? Vai cair os mísseis dele, da tua mão direita. E nos montes de Israel cairás, ou seja, eu vou destruir tudo. Essa batalha quem vai ganhar é Israel. Tu e todas as tuas tropas, e os teus povos que estão contigo, e as aves da rapina, de toda espécie, e os animais do campo, e te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Deus, e enviarei um fogo contra Magogue, e entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, Deus vai dar o livramento, vai dar a vitória, e aqui ele está dizendo como vai ser isso. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Agora vai começar as partes que me interessam, olha lá. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia que tenho falado, ou seja, o dia da vitória dessa batalha. E olha só, e os habitantes das cidades de Israel sairão, e acenderão o fogo, e queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas, com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e acenderão fogo com eles, com elas, por 7 anos. Gente, está dizendo que a guerra acabou, Israel venceu. E aqui está dizendo que os efeitos da guerra durarão ainda longos 7 anos. E o que ficou tem que ser queimado, tem que ser destruído. O que é isso que quando a guerra... O que é isso que deixa resquícios depois? Quantos anos os resquícios da Segunda Guerra Mundial ficaram lá no Japão? Gente, estamos lá até hoje, né? Tem regiões que não são habitadas aqui ainda. E aqui que está dizendo que, gente, os resquícios ficarão lá por longos 7 anos. E aí continua, e não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo e roubarão aos que roubam e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Deus. Vamos pular já para o 12, que é o que me interessa. Agora começa a falar sobre ter que limpar a terra. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. E olha o 14 o que diz, e separarão homens que incessantemente percorrerão a terra, para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiverem ficado sobre a terra, para a purificarem. Durante 7 meses farão essa busca. Gente, em resumo, só resumindo o que está escrito aqui, vamos trazer para o português para ficar mais fácil. Os despojos dessa guerra não, assim, o que acontecerá depois dessa guerra não vai acabar ali. Vai ficar se perpetuando. Os estragos dessa guerra se perpetuarão por anos. Então, a gente está falando provavelmente de uma bomba atômica que vai deixar muitas sequelas. E aqui está dizendo que os mortos não serão enterrados na hora. Por que eles não serão enterrados na hora? Não é estranho? E aí aqui ainda fala que serão homens específicos que vão atrás durante 7 meses desses corpos para enterrar. Será que são pessoas que vão ter que usar aquelas roupas especiais para não ter contato com a radiação? E aí ainda diz, ó, nesse último versículo aqui, ó, no 15, que porão um sinal do lado de cada corpo encontrado. Gente, para que você vai marcar o cadáver? Para que você vai marcar e colocar eles serão enterrados, aqui também diz, a gente não leu aqui, mas está escrito aqui, depois vocês leem, que eles vão ser enterrados todos no mesmo lugar e vai ser marcada aquela área. Provavelmente, gente, é uma área lotada de radiação. Por isso que a gente acredita que as armas dessa guerra será uma guerra nuclear, que vai botar fim a essa batalha de Gog e Magog. Tá certo? Então, Fernanda, não entendi nada que você falou até agora. Nada. Gente, o que é a batalha de Gog e Magog? Resumo em uma frase. Povos do norte de Israel, que entendem toda aquela região da Rússia, principalmente Líbia, Irã, papapá, que virão contra Israel, será uma guerra nuclear e que Israel sairá vencedor. Beleza? Esse é o resumo de tudo que você não entendeu nada, mas é isso que eu falei até agora. Beleza? Certo? E aí a última pergunta. Tá bom, Fernando, então a gente já sabe o que é a guerra de Gog e Magog. A guerra desses países contra Israel, e será uma guerra nuclear e que Israel vai vencer.
quando ela será? Aí chegou a grande confusão. Tem uns que falam que essa guerra, a guerra do Gog e Magog, é a própria batalha do Armagedon. É a própria batalha do Armagedon. Mas a gente não acredita que seja. Eu não acredito, mas vocês podem acreditar, porque tem muita gente muito boa que acredita que é, tá? E aí, quando você vê eles falando, você fala, nossa, mas será que é mesmo? Olha que pode ser. Eu não acredito que seja, por quê? Logo que acaba a batalha do Armagedon, automaticamente começa o milênio. Não é? Acaba o Armagedon, começa o milênio. Mas e esses 7 anos que eles falam? Esses 7 anos que a terra ali vai estar destruída, que vai ter mortos para todo lado, que eles vão lutar contra a radiação. E assim, tem algumas outras coisas que a gente não vai dar tempo de falar agora, mas que talvez, eu acho que não é a guerra do Armagedon. Eu acho que o Armagedon é uma coisa e o Gog e Magog é outro. E outra, a guerra do Armagedon, ela vai acontecer ali no vale, igual a gente estudou, e os povos, eles vão vir do leste pelo rio Eufrates. Então, eles vêm do leste. Lembra que o rio Eufrates vai secar e os povos vão usar aquela região para ele chegar. E no Gog e Magog fica claro que o exército vai vir do norte. Então, a gente está falando de posições geográficas diferentes que levam a acreditar que não é, tá? Bom, outros falam e afirmam que é no final do milênio. Gente, esse eu acho que não pode ser de jeito nenhum no final do milênio. Mas a maioria acha que é no final do milênio. Porque, gente, acabou o milênio, ou a gente vai para o inferno, ou a gente vai para o céu eternamente. Mas e a Bíblia não fala que vai ficar lá catando os mortos depois, 7 anos e 7 meses vão ficar enterrando os mortos? Mas se no final do milênio, a última batalha lá, que é assim, acaba tudo, então não pode ser, né? Não sei. Outros falam que é durante a tribulação. Primeiro 3 anos e meio da tribulação vai acontecer essa guerra. Porque assim, a Bíblia também fala em Ezequiel 38 e 39 que Israel vivia um período de paz quando isso aconteceu. Então, eles acham, como os 3 primeiros anos e meios da tribulação vai ser mais tranquilo, eles acham que pode ser nesse período. E o que eu acho? Eu acho que essa batalha, gente, é o que eu acho, Fernanda, pessoal, tá? Pelo que eu li, que eu estudei, mas não estou afirmando nada, não sei quando vai ser. Mas eu acho que seja mais provável essa quarta opção, que seria antes do acordo de paz, um pouquinho antes da tribulação. Então, eu acho que sim, vai ser um momento... Porque assim, o que é esse acordo de paz? Eu não sei se vocês lembram, eu falei várias vezes aqui durante esses meses, né? É quando o anticristo já vai ser se levantado e ele vai gerar um acordo em que todo mundo vai falar, ai, nossa, vai ser tudo maravilhoso e tal. E eu acho que é nessa época, antes de começar os 7 anos de tribulação, que vai acontecer essa batalha de Gog e Magog. Então é isso, por isso que eu não quis misturar com o estudo do Apocalipse, sabe? Porque a gente sabe que é uma batalha citada também em Apocalipse, mas a gente não sabe como a gente vai acontecer ela. A gente só sabe o que ela vai ser. Quando ela vai ser, não dá para afirmar, porque a Bíblia não nos deixa dado suficiente para isso. Então, cada um divide uma opinião. E é isso, gente. E aí, semana que vem, então, o Cleitão começa com um novo estudo, tá bom? Quero ver todos aqui. Amém?